Olá, aqui é Leandro Delamare, sou do canal Tecnologia para Lançamentos e nesse vídeo agora eu vou falar para vocês o que está acontecendo com essa mudança do Facebook com o iOS que está afetando diretamente as pessoas que usam celulares da Apple e também que fazem anúncios no Facebook e no Instagram. Então acompanhe aí. Então vamos lá. Primeiro eu quero explicar o que é que está acontecendo de um modo geral. Basicamente, a Apple e o Facebook resolveram entrar num pequeno conflito ali da forma em que os dados são trabalhados pelo Facebook. A Apple pediu um pouco mais de transparência para o Facebook em avisar o usuário de que os dados dele seriam compartilhados. E na verdade nada mudou porque os recursos que a Apple exigiu do Facebook de colocar já existia no aplicativo do Facebook, só que era um pouco mais escondido. Você tinha que ir lá e procurar um lugar lá onde você desabilitava esses dados. E agora ela exigiu que esse aviso fosse mais transparente, que fosse mais chamativo. Então agora quando você instala o Facebook no iOS 14, que é o sistema novo da Apple, já vai abrir uma mensagem falando, olha, você precisa compartilhar os seus dados e tudo mais. Basicamente o que ele compartilha são localizações, interesses, então você não precisa se preocupar de achar que vão compartilhar as suas fotos, compartilhar as suas conversas, nada disso é lidado nesse caso. Simplesmente ele vai compartilhar os interesses, ou seja, as páginas que você gosta, que você navegou e também os dados como sua localização. Então, nada de muito diferente do que já acontece hoje. A única coisa que mudou nesse aspecto é que agora vai pular uma informação na tela quando você instalar um produto do Facebook e você vai ter que aceitar isso para poder continuar usando. Na verdade, você pode até não utilizar, não compartilhar as suas informações. Isso é uma das coisas que vai acontecer aqui, que eu vou falar agora no mudanças para o usuário. Tem gente que acha, eu não vou compartilhar essas informações, então eu não vou mais ver anúncio no meu Facebook, no meu Instagram. Não, você vai continuar vendo anúncios da mesma forma. O que acontece é o seguinte, se você faz essa opção de não compartilhar as suas informações, você vai começar a ver anúncios de coisas que não tem nada a ver com você, porque você vai ser uma pessoa mais genérica dentro do tráfego do Facebook. Então, ou seja, você vai continuar vendo os anúncios, mas você vai ver anúncios que realmente não vão ter nada a ver com você. É a mesma coisa de colocar um outdoor na rua e todo mundo passa e olha. Eles não vão ter esse controle se você é uma pessoa qualificada ou não para aquele anúncio, mas você vai continuar vendo anúncio. Então é melhor você ver anúncio que tem a ver com você do que você simplesmente ver anúncios que vão ser literalmente só uma perda de tempo para você, ok? Então vamos lá. E agora para o anunciante, como eu lido aqui com pessoas que estão fazendo lançamentos, eu acho que aqui é a parte mais importante. Por quê? Muitas pessoas começaram a receber notificações de, olha, vai acontecer isso, tem essa mudança no iOS 14, e tem pessoas que já começaram a se desesperar. Uma das coisas que você tem que saber é o seguinte, o Facebook ele muda o tempo todo. Eu gerencio mais de 30 contas de tráfego, e até entre uma conta de tráfego e outra as telas são diferentes. Então o tempo todo coisas estão mudando e isso faz parte da atualização. Então você tem que estar sempre pronto a realmente receber atualizações e ver que alguma coisa nova está mudando. Então vamos lá, eu vou falar aqui as principais coisas que vão mudar para os anunciantes. Uma das coisas que você vai perceber é que os seus públicos eles vão estar reduzidos. E por que ele vai estar reduzido? Porque agora muitas pessoas que usam o iOS, principalmente nesse momento, ele vai começar a não compartilhar essas informações ainda com você. Depois ele vai acabar aceitando. Mas no início você vai perceber ali uma queda significativa, inclusive, no número de pessoas dentro dos seus públicos. E isso não é muito problema, porque na verdade alguns usuários de iOS não vão estar compartilhando essas informações, mas muitos outros vão continuar compartilhando. E detalhe que essa atualização é só para o iOS 14, pessoas que usam sistemas mais antigos vão continuar da mesma forma. Então você não precisa se preocupar achando que eu vou ser prejudicado, eu vou perder meus públicos. Na verdade não, tem muito público na internet, tem público demais, inclusive
usando os outros sistemas, como o iOS antigo ou até mesmo Android. Então você não vai ser prejudicado, vai ter uma fase de transição onde os públicos vão estar reduzidos e isso é uma coisa momentânea, daqui a pouco isso vai estar normalizado a ponto que você não vai nem lembrar que isso aconteceu. Agora, o que você vai ter que fazer é o seguinte, vão ter alguns procedimentos para garantir essa segurança e a privacidade de dados que antes a gente não pensava e agora a gente vai precisar fazer, como por exemplo a validação do domínio, que eu vou falar daqui a pouco. Então, a Apple ela exige que o Facebook seja mais transparente com quem está fazendo anúncio e tudo mais. Então, ou seja, se você está anunciando com um certo domínio, você vai ter que realmente mostrar que você é proprietário daquilo, para evitar com que pessoas, por exemplo, façam anúncios, por exemplo, roubem contas de anúncio de outras pessoas e acabe fazendo anúncios falsos em cima dessas pessoas. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui alguns problemas que eu tive nas minhas campanhas. Olha só, os dados de conversão desapareceram. Eu tenho uma campanha aqui, por exemplo, de um cliente que já faz alguns meses que ele estava vendendo um e-book e tudo mais, tinha já acho que mais de 300 vendas. E de repente eu abri o meu gerenciador de tráfego e simplesmente estava zerado. Estava mostrando ali o quanto gastou e zerou. Então estava mostrando como se nunca tivesse vendido nada. E ele já tinha vendido vários produtos desses. Então esses dados de conversão simplesmente desapareceram. E eu acho que isso foi um bug no sistema, porque inclusive chegou a desaparecer os dados de cobrança dessa campanha. Então eu perdi, por exemplo, o quanto eu estava gastando. Eu achei que não estava gastando nada e depois, assim, 2 dias depois, mostrou que gastou até mais do que estava planejado. Daí eu fiz um processo com o Facebook, eles devolveram esse dinheiro para a conta, foi um estorno de quase R$4.000, porque houve um bug lá dentro e eles sabem disso e estavam cientes disso. Então, muitos dados por alguns dias desapareceram, inclusive os dados de cobrança do cartão. Uma redução do público, eu consegui perceber uma certa redução, ou seja, muitos dos públicos desse cliente específico que eu estava trabalhando com o iOS caíram praticamente pela metade. E uma das coisas que foram mais estranhas, que foi o mais estranho de tudo que aconteceu comigo, é que um público deu volume negativo. Eu tenho um público, por exemplo, de pessoas que visitaram uma certa página e esse público apareceu para mim como -1, o tamanho de alcance dele. O que foi uma coisa bem estranha, porque é meio sem sentido um público negativo. Então isso foram as coisas que aconteceram comigo. Então o que eu fiz para resolver foi simplesmente fazer a validação do domínio e depois utilizar os outros públicos e depois esse público voltou ao normal. Foi uma instabilidade de provavelmente uns 3 dias que aconteceu comigo isso daí. E depois que eu fizer essas mudanças, na verdade tudo vai voltar ao normal. Quanto à validação de domínio, o que é essa validação? A partir de agora, todos os domínios têm que ser validados. Ou seja, eu tenho meu domínio, por exemplo, tecnologiaparalançamentos.com.br e eu faço anúncios utilizando ele. Então eu vou ter que oficialmente mostrar que esse domínio é um domínio meu. Eu vou ter que mostrar a propriedade do domínio. Ele vai criar um procedimento que não existia antes, que eu vou mostrar daqui a pouco, que agora vai ter que ser feito para validar o domínio. Isso é uma segurança para quem está assistindo ao anúncio, sabe que você não está caindo num anúncio falso, porque hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem anúncios falsos. Então é uma segurança para mostrar para o usuário e também agora as conversões personalizadas que você vai fazer, elas vão ser feitas com base nesse domínio que está validado. Antigamente eu usava muito mais as conversões personalizadas porque eu achava mais simples. E agora com essas mudanças talvez utilizar um evento de conversão talvez seja mais prático. Também vou falar isso daqui a pouco lá na frente. Mas vamos lá. O que você tem que pensar agora? Caso você não tenha um domínio próprio, eu aconselho você a comprar um. Tem muitas pessoas, por exemplo, que usam ClickPages e usam um domínio interno deles lá, que é um domínio temporário, que ele dá com o seu nome, .kpages.online. Pessoas que usam qualquer sistema, como a Builderall, como o Rockfunnels, qualquer sistema que você vai, ele te dá um subdomínio gratuito para você começar a desenvolver os seus sites. O problema é que tem gente que fica com esse domínio permanentemente. Nunca compra um domínio
um domínio próprio, como, por exemplo, leandrodelamare.com.br. E nesse ponto é muito importante agora você passar a utilizar um domínio próprio, porque você vai precisar realmente validar a propriedade. E se você usa um domínio que é de uma outra empresa, você não tem como validar isso, você não tem como... Você vai perder o controle de ter uma conversão própria utilizando essas páginas, porque você não tem controle mais sobre esses domínios. Então, agora, se você não tem um domínio próprio, agora é a hora. Para você adquirir um domínio, você vai ali no registro.br e faz a compra desse domínio, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer agora uma demonstração na prática de como é que é o processo para fazer a validação desse domínio. Só lembrando, a validação do domínio ela é feita no DNS do seu domínio. E você pode estar utilizando, por exemplo, a HostGator, a LocalWeb, o Cloudflare, o Registro BR, tanto faz. Na verdade, o comando que você vai colocar dentro do DNS é o mesmo, independente do sistema que você está usando. A única coisa que vai variar aqui entre o que eu vou fazer agora é o sistema que eu vou estar utilizando. Esse que eu vou estar utilizando agora, ele vai estar hospedado no Cloudflare, então eu vou fazer essa configuração no Cloudflare. Se você estiver usando o Registro BR, você faz no Registro BR, mas os comandos são exatamente os mesmos, ok? Bom, vamos agora para parte técnica aqui de como é que a gente faz essa validação que o Facebook está exigindo da gente agora nesse momento. Então olha só, eu estou aqui no meu gerenciador de tráfego, na minha conta de tráfego, eu tenho que vir aqui nessa opçãozinha aqui do ferramenta para empresas e escolher o gerenciador aqui, configurações de negócio. Aqui no menu do configurações de negócio, você vai descer até aqui, ó, segurança da marca, e colocar domínios. Eu já tenho aqui um domínio que já está validado, então eu vou adicionar aqui o meu outro domínio, que é aqui, ó, tecnologia para lançamentos.com.br, que é um dos domínios que eu uso. Coloco adicionar domínio e ele vai aparecer aqui, olha, que não está verificado, com esse vermelhinho aqui na frente. E aqui embaixo o código de validação. Esse código de validação é único para cada domínio, então não adianta você pegar o meu aqui e validar, porque não vai funcionar. Então eu vou clicar nesse código e agora eu vou no meu gerenciador de DNS, que no caso aqui eu estou usando o Cloudflare, e venho aqui e aperto para adicionar um novo registro. Aqui no tipo eu vou escolher txt, arroba, né, todas essas instruções eu estou colocando aqui, ó, tá vendo? São as instruções que o próprio Facebook está me dando. E coloco no conteúdo, eu colo o código de verificação que ele me mandou. E aperto salvar. Feito isso, ele já vai mostrar aqui para mim que ele já adicionou esse registro. Se você também estiver usando o Cloudflare, lembra de colocar aqui somente DNS. E pronto. Agora, na configuração do Facebook, eu tenho que vir aqui e apertar o botão de verificar. E pronto, olha. Domínio verificado. Vou atualizar aqui a tela. Prontinho, olha, já aparece agora verdinho aqui, mostrando que o domínio já está verificado. Uma coisa importante é que nem sempre responde rápido assim como aconteceu. Às vezes pode levar alguns dias, até 72 horas, para que isso aconteça, tá bom? Outra coisa importante agora. Vou voltar aqui e vou agora no meu gerenciador de eventos. No meu gerenciador de eventos, aqui na parte do Pixel, vai aparecer aqui embaixo, vai ter aqui a opção, olha, mensuração de eventos agregados. Isso aqui é um recurso novo, que eu tenho que clicar aqui, configurar eventos da web, e ele vai mostrar para mim todos os domínios que eu tenho validados. Então olha aqui, ó, aqui tem os domínios validados e os eventos atribuídos. Então quando eu clico aqui, ele me mostra quais são os eventos que eu tenho aqui já de conversão feitos para esse domínio. Lembrando que agora você pode ter até 8 eventos de conversão para cada domínio. Então aqui você cria, caso você precise criar algum evento de conversão aqui, é nessa tela que você vai criar. Lembrando que para você chegar nessa tela, para você criar esses domínios, esses eventos, o domínio já tem que estar validado. Tá bom? Tecnicamente, o que você precisa fazer de mudança nesse momento no seu Facebook é essa configuração. O resto não vai mudar muita coisa ali, vai tudo
ficar do jeito que realmente já estava. Então agora vamos voltar para a explicação. Bom, voltando aqui agora, o que é que vai mudar de agora para frente? Vamos lá, resumindo, a gente vai ter algumas diferenças. As conversões, como eu falei antigamente, eu usava também as conversões personalizadas, eu achava mais prático. Eu simplesmente entrava lá no meu conjunto de anúncios, conversão personalizada, e criava ali uma conversão com base na URL. Eu colocava ali a conversão, por exemplo, leandrodelamare.com/obrigado. Então quem chegou na minha página de obrigado já contabilizava ali. Hoje em dia, talvez seja mais fácil utilizar um evento de conversão ao invés de usar uma conversão personalizada. Mas se você for usar uma conversão personalizada, você vai ter agora uma limitação que você só vai poder criar 8 tipos de conversão personalizada por campanha ali, por domínio. E isso sinceramente não é pouco não, porque quando muito aqui a gente usa 1 ou 2 conversões personalizadas. Então não se preocupe achando que 8 é um valor pequeno, que é pouco, porque não é. 8 realmente é um número mais do que suficiente. Eu aqui acho que em todos os meus clientes o que eu usei mais, eu usei 2 conversões personalizadas. Então, como eu falei aqui, eu acho que é mais inteligente agora, eu acho que é mais prático a gente usar um evento de conversão do que a conversão personalizada, porque vai ser mais fácil de medir essa informação, vai ser mais prático ali pelo pixel, a gente simplesmente medir essa conversão, vai ser mais fácil. E lembrar que todos os eventos, seja conversão personalizados ou seja um evento próprio, eles vão ter que estar vinculados ao seu domínio, tá bom? Vamos lá, questão de atualização de dados. Com todas essas mudanças, as atualizações de dados em geral, elas podem levar de 48 a 72 horas para serem processadas. Ou seja, quando um público mudar de tamanho, quando tiver alguma mudança num público, essa mudança pode levar até 72 horas para refletir. Lembrando que agora todas as conversões elas são também baseadas no domínio. E a propagação plena de um domínio leva até 72 horas. Tá? Eu percebi também que os anúncios eles estão levando mais tempo para serem aprovados. Antigamente os anúncios eram aprovados em 40 minutos. Hoje em dia está chegando a levar até 48 horas. Eu tive anúncio que levou mais de um dia, levou cerca de, sei lá, acho que talvez cerca de 30 horas para ser aprovado, que eram anúncios bem simples que normalmente eram aprovados em 40 minutos. Então, quando você for fazer uma campanha, já se planeja antes para que não tenha esse tipo de problema. E quando você for fazer uma campanha exclusiva para o iOS, tem mais uma coisa. Você tem uma limitação, se não me engano, de 9 campanhas que você pode fazer exclusivas para iOS. E também em questão do tipo da compra, você só vai ter o leilão. As opções de alcance e frequência não vão mais estar disponíveis quando você fizer uma campanha exclusiva para o iOS. Isso é uma mudança que faz uma diferença bem grande. E algumas coisas importantes que você vai precisar saber para a sua campanha. Olha só, como o Facebook ele vai otimizar todos os eventos de conversão, ele vai ver quais são os mais usados, os menos usados, e ele vai de alguma forma inativar todos esses que ele acha que não é muito relevante para o seu negócio. Então tem uma coisa que é o seguinte, se você tiver alguma campanha que está utilizando algum desses eventos que ele inativou, o seu conjunto de anúncios ele também vai ser inativado. Então o que eu falo para você? Já faz agora as otimizações nos eventos para você não ter esse problema. Eu já mostrei ali um pouco antes no vídeo como é que faz essas configurações desses eventos. Então para não ter surpresa de ver uma campanha parada, já faz isso daqui agora. Outra coisa importante, apenas os públicos genéricos, ali, os públicos de interesse do Facebook estão sendo afetados com isso. Ou seja, os públicos de vídeo view, envolvimento, eles não estão sendo afetados. Ou seja, as pessoas que visualizaram um vídeo seu vão continuar realmente vendo o seu conteúdo e vão aparecer ali no seu público. Os públicos que visitou sua página do Facebook ou que visitou seu perfil no Instagram, esses públicos não vão sofrer nenhum tipo de alteração, tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma, então eu peço que você dê um like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal e se você tem alguma sugestão ou alguma dúvida ainda sobre esse assunto, que é um assunto bem complexo,
tenho duas informações. Primeiro, você pode fazer uma pergunta aqui embaixo e eu vou responder essa pergunta com certeza. A segunda é que aqui na descrição do vídeo está o documento oficial do Facebook mostrando ali todas as alterações que aconteceram. Embora seja ali um palavreado um pouco técnico, caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.